Então, gente, a gente vai pro concurso 1052. Eu pulei alguns, não consegui estudar, mas tô aqui de novo. Tá difícil, né? Tá punk, porque tá nivelado muito por baixo os times, então tá dando muita zebra, né? E é isso aí, começo de campeonato é isso, até que alguns times se firmam, muita coisa improvável acontece, tá? E a gente não é nem provável, é que a gente ainda não sabe como é que os times estão. Por isso, nas primeiras rodadas, sempre é bom dar uma analisada. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras, pra mim, nossa, tá muito além de qualquer outro time, assim, nesse começo de campeonato, tá? Como eu acho que a Libertadores ainda vai demorar um pouquinho agora para ter as rodadas, Grêmio para mim não tá bem, tá? Eu não acredito que Grêmio empate nesse jogo, venha ter algum resultado diferente do que a vitória do Palmeiras. Não digo que vai ser fácil, mas eu acredito na vitória do Palmeiras. O Milan e Inter, eu sou muito mais Inter de Milão do que Milan, tá? Coloquei um empate por ser fora de casa, mas se vocês quiserem fechar, eu ainda prefiro a Inter do que o Milan, tá? Inter e Atlético Mineiro, oh, gente, esqueci até de riscar esse daqui, agora que eu olhei, porque eu deixei por último, porque eu acho que isso aqui só triplo resolve, tá? Então, eu vou deixar em aberto aqui, já que eu não risquei, não autodefini ele bem. Eu acredito, o que eu tenho para falar desse jogo é o seguinte, o Atlético Paranaense fora é muito forte, tá? É daquele que vem e derruba e derruba os times, ok? Então, não sei, teve ano passado eu achei que ele estava muito fraco fora de casa, embora ainda desclassificou o Palmeiras e tudo, numa rodada importantíssima e tal. Mas começo de campeonato ele estava bem mal, tá? Agora ele já mostrou que tá legal, que tá bem, não sei como que vai ser. Inter, não, eu já sabia que não ia jogar bem, já tinha perguntado para algumas pessoas, eles falaram que, olha, não sei se ganha, se empata do São Paulo. Realmente nem empatar, empatou, perdeu. Agora essa rodada já é diferente, né? Eu até vou dar uma investigada melhor para ver se o Inter vai estar melhor nessa rodada, tá? A princípio, eu não sei se eu consigo ver um empate aqui, tá? O que seria o mais correto, porque é um equilíbrio muito grande. Mas eu acredito em vencedor nesse jogo, tá? O Inter leva, acorda pro jogo e consegue ganhar, ou o Atlético Paranaense vai lá e ganha mais uma fora de casa, tá? Eu ainda tô com uma preferência de um duplo aberto aqui, apesar de que o equilíbrio mostra empate. Mas não é o resultado que eu tô achando que vai dar, tá? Vamos lá, Bragantino, América Mineiro. Pra mim, Bragantino é um time de ataque muito forte. O problema é que a zaga é ruim. Então, quem quiser cobrir um duplo aberto, não vejo empate nesse jogo, tá? Só se a América vier para dar uma zebra. A América não mostrou que sabe jogar, ou então, do final do campeonato para cá, mudou muitos os jogadores. Porque ele tá bem diferente do que no campeonato estadual mineiro, tá? E Bragantino é um time de forte ataque, porém a zaga é ruim, ok? Então, vamos lá. Fico com o Bragantino como primeira opção e se puder, então coloco um duplo aberto. Não vejo empate nesse jogo. Santos e Bahia, não consigo ver Bahia vencendo de novo fora de casa, tá? Ganhou lá do Vasco, mas eu não acredito agora aqui. Santos, para mim, jogou bem, que eu não estava confiante no Santos. É o que eu achava, que ele não conseguiria nem empatar na rodada passada. E apesar de que eu não deixei aqui não deixei dito aqui o que eu achava, tal, mas Santos para mim não vencia no jogo passado porque ele é ruim fora de casa. Agora ele vai ter que mostrar um pouco de serviço em cima do Bahia. Eu fechei aqui para garantir, tá? Porque pode acontecer um empate, mas não acredito na vitória do Bahia, não. Ceará e Vitória, gente, Vitória é um time que estava muito fraco, mas agora tá com um novo treinador, ele tá mostrando, tá muito forte, tá mostrando o jogo, pelo menos, tá? Então, eu botei empate aqui por causa do equilíbrio, porque o Ceará também em casa é bem forte, foi derrubado agora na Copa do Nordeste, né, perdeu, então pode ter dado uma desanimada, mas eu ainda
Acho que aqui só se fosse zebra, tá? Pode, porque ele tá bem, tá com um técnico muito bom. Só que tá ajeitando a casa, sabe? Então isso pode complicar um pouquinho o Ceará e fazer um empate aqui. Se não, vocês fechem no Ceará, beleza? Cuiabá e Atlético Mineiro. Cuiabá é muito forte em casa, então talvez dê um pouquinho de dificuldade para o Atlético Mineiro. Eu, a princípio tinha colocado Atlético Mineiro, mas depois eu fui olhar bem. Eu acho que o empate aqui serve bem, tá? Aí se vocês quiserem, de repente fecho aqui, mas ainda a minha primeira opção, a que tá arriscada em negrito maior aqui, sabe? Mais grifado, é a minha opção, a minha opção primária. Aí depois aí eu coloco uma outra opção aqui do lado. Flamengo e Goiás. Goiás perdeu feio pro Palmeiras, mas não é parâmetro, porque o Palmeiras, eu até não achei que fosse fazer tantos gols em cima do Goiás, eu achei até que fosse um 2-1, algo do tipo. E mostrou não que o Goiás é ruim, mas que o Palmeiras está muito forte, tá? Então aqui não acho que vai ser um jogo tão fácil pro Flamengo, não, porque o Flamengo ainda não decolou, né? Não mostrou nada de bom. Tá fraco, tá? A meu ver, tem muita coisa para se arrumar. Então, a princípio, eu vou botar, mas aqui bem seguro não é, tá? Mas acredito que vença pelo histórico, tá? De outros jogos. Cruzeiro e Fluminense equilibradíssimo isso aqui, até pelo retrospectos de jogos anteriores, que eu olho muito isso, vem de muitas vitórias, um empate sempre acontece depois de algumas vitórias. Como eu falei, eu quero ver se esse Cruzeiro aqui me traz confiança, porque desde o início eu tô falando que eu não confio no Cruzeiro. Talvez tenha arrumado a casa, mas ainda fico bem temerosa aqui, porque até que se firme e mostre realmente que tem consistência, leva um tempo para mim, né? Então, assim, o Fluminense tá forte, não acredito em derrota do Fluminense, tá? Também pelo que o Cruzeiro tem apresentado, talvez também perder fique difícil, então o empate é bem sugestivo, tá bom? Esporte, Tombense tá com muitos desfalques. Esporte é um time forte em casa, embora ganhou a última em casa. Eu não gosto de jogo para ganhar duas seguidas em casa, já que estão sendo duas consecutivas em casa. Não gosto. Normalmente depois de um jogo ganho, perde, mas Tombense é fraco fora de casa, Esporte é forte, então não vou deixar de ir seco nele. Mesmo com esse estudo que eu tenho aí de duas seguidas, é quase muito difícil, tá? Mesmo pegando às vezes um time de ponta e um time lá embaixo da tabela. Eu sempre dou uma fechada, tá? Mas como não dá para ficar gastando muito duplo, então, esporte seco. Juventus e Sevilhas. Juventus é muito superior, que aqui um empate pode acontecer, pode, mas assim, aqui ele tem ido bem nas últimas rodadas, mas com times muito inferiores. Jogando com times muito abaixo do Juventus, então não é parâmetro muito assim, sabe? Eu acho que ainda o Juventus ganha, tá? Um empate pode, mas a gente tem que ter a primeira opção, vai ficar essa, tá? Botafogo e Corinthians, nossa, aqui Corinthians tá mal, né? Tá mal, tá com a casa desarrumada. Não posso dizer que ele vença, mas o retrospecto de partidas entre os dois, Corinthians leva vantagem. Isso não quer dizer, porque o momento do Corinthians também não tá bom, mas eu sempre olho isso também. O Botafogo deu uma melhorada boa, gente, mas eu não vi ele jogar e eu preciso ver para ter confiança, então por isso eu botei empate, tá? Então também ganhou de 2-0 este último jogo, não sei se consegue ganhar 2 seguidas, tá? Eu já prefiro Esporte seco do que Botafogo seco contra o Corinthians, tá? Pode que o Corinthians até consiga levar a vitória, tá? Porque, como eu falei, pode desencantar aí a jogar e uma hora eles têm que se acertar, né? Mas a princípio eu fico com o empate, tá? Pela atual situação. Vasco e Coritiba, gente, Coritiba tá muito, não tá conseguindo vencer, né? Não sei se vai conseguir em cima do Vasco. Pode. Não vejo aqui empate, tá, gente? Então, se vocês ficarem com um pouco de receio do Vasco, abram um duplo aberto aqui. Empate, eu não creio nesse jogo. O Vasco empatou o último, ele vai ou para ganhar ou vai perder, tá? Então,
que foi o que aconteceu agora junto com o Fluminense, né? Foi 1-1, que eu temia realmente empate, foi o que aconteceu. Tá, então é isso. E Fortaleza e São Paulo, para mim Fortaleza sempre é favorita em casa. E de tanto quanto São Paulo, então mais ainda, tá? Pode tudo, pode, mas o Fortaleza é a minha primeira opção. Tá bom? Ficou aí as dicas. Nossa, 11 minutos quase falando aqui. Eu pensei que eu tinha sido breve. Mas é isso, tá, gente? Quando der, eu volto de novo, tá? Vamos tentar aí ver se dá tempo de vocês pegar alguma coisa aí, porque a rodada começa amanhã, né? Boa sorte para todo mundo.